Em primeiro lugar, a respeito da publicação e da vacatio legis da lei, né? A publicação da lei aconteceu no dia 14 de julho, e a vacatio legis de 120 dias. Dia 11 de novembro, ela entrará em vigor. Tá? Em relação às normas processuais, elas serão as mais atingidas, primeiramente atingidas, né? E aí fica a dúvida, como que nós iremos aplicar, a partir de quando, né? Os processos em curso, o que acontece, né? Em relação à petição inicial, é algo mais tranquilo, porque a petição inicial observará a nova redação do artigo, do parágrafo 1º do artigo 840, a partir do ajuizamento da ação. Né? Então, as ações que forem ajuizadas a partir do dia 11 de novembro já deverão obedecer à nova redação do parágrafo 1º do artigo 840. Né? Em relação à aplicação de honorários, de sucumbência, condenação em custas, aí é que mora um pouco o perigo, né? E que fica duvidoso. Né? Se nós formos pensar a questão do princípio da não surpresa, se você distribuiu uma petição inicial antes da vigência da lei, em regra, não se poderia aplicar a condenação em honorários de sucumbência dessas ações que foram distribuídas antes. Né? Mas é algo que a gente ainda... São questionamentos, nós ainda não estamos na vigência da lei, não sabemos ainda quais serão os posicionamentos adotados pelos nossos queridos magistrados. Na petição inicial, no parágrafo 1º, a grande mudança, e é o que efetivamente o doutor Luzivaldo trouxe, o que causa alvoroço, e talvez assim, não devesse, mas causa, é a questão da indicação do valor. Né? O que mudou, efetivamente? Antes já exigia-se o pedido, já era uma exigência o pedido. Embora não tivesse a necessidade do valor da causa, a lei 55... Me fugiu? 5584, obrigada. A lei 5584, ela tirou, em 1970, né, ela tirou qualquer divergência a respeito do valor da causa. Né? Então, já existia a necessidade do valor da causa. E, em relação a essa questão do pedido, a necessidade do pedido ser certo e determinado, ele sempre existiu. O CPC de 73 ele já tinha a previsão de pedido certo ou determinado, e a locução ou sempre foi admitida como uma locução e. Eu somava. Né? Então, eu dizia lá, o pedido deve ser certo ou determinado, mas eu sempre entendia como um pedido certo e determinado. O CPC de 2015 corrigiu esse pequeno equívoco que existia no CPC de 73 e que a doutrina já entendia como uma somatória. Né? Então, eu somava pedido certo e determinado. E a discussão a respeito do pedido determinado, embora fosse quantitativo e qualitativo, como bem diz o doutor Luzivaldo, quando você vai tratar a respeito de uma questão, horas extraordinárias, por exemplo, né? A quantidade de horas extraordinárias. Então, a quantidade de horas extraordinárias seria determinar. E você já aproveitaria e liquidaria esse pedido? Se você tem o valor do salário como base de cálculo, por óbvio que você consegue fazer esse cálculo. Né? Onde estaria a maior dificuldade? A maior dificuldade estaria quando existe a anotação do cartão do ponto, o reconhecimento pelo trabalhador de que a anotação está correta, mas ele não tem certeza se todas as horas foram efetivamente pagas. Então, aí o cálculo ficaria um pouco mais dificultado. Né? O cálculo, nesse sentido, ficaria mais difícil. Tá? E aí, eu estava revisitando um livro do Dr. Sérgio Pinto Martins, e eu observei nesse livro do Dr. Sérgio Pinto Martins, esse livro é antigo, né? Não é um livro recente, não tem nada a ver com a reforma, mas ele já dizia lá no livro dele o seguinte, que a petição inicial ela precisa trazer pedidos líquidos, e os valores precisam corresponder ao valor que efetivamente se pretende. E ele traz lá, ele faz a seguinte menção: para que a reclamada ou reclamado saiba qual é o valor pelo qual ele possa ser condenado. A hora que eu li isso, eu pensei, eu acho que o assistente do Dr. Sérgio nunca advogou na área trabalhista. Porque a gente sabe que
a petição inicial jamais traz um valor líquido do que efetivamente se quer receber. E por que aconteceu isso? Né? Onde que nós, se já existia, né, na CLT já existia o pedido. E o pedido, pelo CPC, que se aplica subsidiariamente, já deveria ser certo e determinado. Ou seja, com a indicação do seu valor. Né? Se já existia isso, por que, a partir de algum determinado momento, nós, advogados trabalhistas, passamos a não mais liquidar e não apresentar mais um valor efetivamente relacionado aos nossos pedidos? O que aconteceu? O que eu acredito que tenha acontecido? Artigo 852-B, Lei 9.957 de 2000, que alterou a CLT, introduzindo o procedimento do rito sumaríssimo. E aí o procedimento do rito sumaríssimo, ele vem e diz, o pedido deve ser certo ou determinado, ele trouxe essa locução ou, que era um erro do 73, do CPC de 73, ele repete esse erro, e ele fala que o pedido deve ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente. Mas sempre teve que indicar o valor correspondente. Né? O problema é que, daí, se o valor não superasse 40 salários mínimos, o processo passaria a seguir pelo rito ordinário. E se ele não superasse, se ele superasse, o rito ordinário. Se ele não superasse, procedimento sumaríssimo. Qual era a outra implicação que, logo que surgiu? Eu me formei em 2000, gente. Então, isso, para mim, foi algo bem... Eu iniciei a advocacia com essa alteração. Qual era a segunda questão? Nós precisaríamos, na audiência una, impugnar, se fosse advogado do reclamante, deveria impugnar a contestação que fosse apresentada, na época, por escrito, com inúmeros documentos. A minha época era de contestação, que a gente levava um camalhaço de folhas e documentos na contestação. E aí o advogado teria que fazer a impugnação daqueles documentos em audiência. E aí, o que aconteceu? Para fugir, como o doutor Luzivaldo comentou, para fugir desse procedimento sumaríssimo e não ter que fazer a impugnação em audiência, nós passamos a colocar o valor da causa, um valor que não correspondia mais aos nossos pedidos. Nós começamos a limitar 40 salários mínimos. Hoje, 38 mil e alguma coisinha. Né? Então, vai lá e coloca como valor da causa 39 mil para cair no rito sumaríssimo. Além disso, o que nós fazíamos? Nós colocávamos um pedido de dano moral, que nem sempre, né, ele efetivamente existia, então colocávamos lá um pedido do dano moral para justificar aquele valor dado à causa, porque se fosse liquidar os pedidos, efetivamente não daria aquele valor. Os doutores concordam? Foi isso que aconteceu, né? Então, na verdade, eu acho que essa reforma quis? Ela quis resgatar o que nós já tínhamos lá no passado, pelo menos da minha época de faculdade, né? Que o pedido ele sempre teve que ser certo, o pedido sempre teve que ser determinado. Então, a ideia que eu penso é que a reforma trabalhista, nesse sentido, quando ela traz, ela quis resgatar isso. O problema é que ela trouxe esse resgate dos pedidos com uma implicação. E a implicação é condenação em honorário de sucumbência. Né? Essa é a nossa implicação. Então, o que eu penso? Né? A ideia da indicação do valor, além do resgate, é reduzir a quantidade de lides temerárias. Né? E, de fato, tem. Eu já advoguei tanto para empresa quanto para reclamante, patronal e empregado e empregador. E quando eu me deparei com algumas, enquanto advogada de empregador, eu me deparei com algumas petições iniciais, e a gente sabe que tem pedidos que efetivamente tem como facilmente saber se recebeu ou não. Né? Vale a alimentação, previsto na convenção coletiva. A pessoa recebe o cartão, todo mês vai lá, debita o cartão e tem lá na petição inicial dele pedido de pagamento de vale alimentação. Devolução de descontos, né? De contribuições, entre outros, devoluções de descontos que são pedidos. Quer dizer, aquilo que o doutor Luzivaldo, mais uma vez, citando o doutor Luzivaldo, aquilo que ele falou. Em entrevista, nós vamos ter que mudar a forma de entrevistar os nossos clientes. Até porque
haverá responsabilidade. A hora que houver uma condenação de sucumbência para um reclamante, e é o reclamante que vai pagar, não é o advogado, não tem compensação de honorários. O que o reclamante pode fazer? Ele pode falar, mas o doutor não me falou que teria, mas eu não falei isso na entrevista. Eu não pedi. Quando eu fui entrevistado, eu não solicitei o pagamento do vale alimentação. Ou eu não disse que eu realizava essa quantidade de horas. Né? Então, a entrevista agora, na entrevista que nós teremos que tomar um certo cuidado, além de pontuar exatamente o que o reclamante fala, fazer com que o reclamante assine essa entrevista. Se puder, que ele faça de próprio punho, para que não haja uma responsabilidade do advogado. Né? Então, eu dou aula de prática trabalhista e a primeira aula da prática trabalhista é entrevista. Entrevista com o cliente. Né? Nós começamos com a petição inicial e aí a primeira questão é a entrevista com o cliente. Como que deve se portar essa entrevista? Né? Então, eu acho que esse seria o nosso grande medo, o nosso grande receio é, na indicação dos valores, talvez não seja nem fazer o cálculo. Alguns cursinhos básicos de cálculo, né? O advogado trabalhista, ele conhece verbas decisórias, ele sabe fazer cálculo. Né? Às vezes ele não tem afinidade porque não faz todo dia, mas se ele começar a fazer, vai dar tudo certo. Precisa apresentar a memória de cálculo? Em relação à memória de cálculo, a mesma situação. Nós temos a situação do procedimento sumaríssimo. Não é exigência no rito do sumaríssimo. Aliás, não está no valor da causa. O valor da causa, como eu não tenho um regramento na CLT do valor da causa, né, só a lei que exige, né, o valor, como eu não tenho um regramento, o que eu aplico? Subsidiariamente, eu aplico o CPC. Então, eu vou lá no CPC. No CPC, ele fala que quando eu vou cobrar uma dívida, eu preciso apresentar correção monetária e juros. A aplicação de juros ela acontece a partir do juizamento da ação. Então, eu teria que corrigir monetariamente. Né? A correção monetária no juízo do trabalho tem aquela discussão a respeito do mês subsequente ou do mês do vencimento. Né? Nós temos aquela discussão a respeito disso, mas eu acho que não tem mais dúvidas quanto à questão do mês subsequente, em razão da possibilidade do pagamento de salário acontecer no 5º dia útil do mês subsequente. Né? Então, qual que vai ser o procedimento? Liquidar as verbas. Utilizando os programas de cálculo, tanto o Tribunal Regional do Trabalho quanto o TST possuem programas, inclusive, diferenciados para realizar cálculos. Não é difícil fazer cálculo, é algo que, com o tempo, a gente se acostuma. Né? Com o tempo, a gente se acostuma. Nós somos advogados trabalhistas. Nós conhecemos as verbas trabalhistas. Então, nós conhecemos os cálculos, a gente sabe fazer cálculos. É só uma questão de costume. Como ele falou, é o medo do novo. Né? Mas não é tão difícil assim. Agora, teremos problema em relação a documentos, dados que o trabalhador não detém? Teremos, sem dúvida. Tá? Qual será a saída? Como o doutor Luzivaldo trouxe para nós, nós temos a possibilidade da ação autônoma de exibição de documentos. Essa ação autônoma é a cautelar. A cautelar do antigo CPC, do CPC de 73, cautelar de exibição de documentos, até na cautelar nós tínhamos lá a limitação de 30 dias para entrar com a petição inicial. Hoje, na exibição de documentos, na ação de exibição, ação autônoma de exibição de documentos, não há essa necessidade de você, dentro de um prazo de 30 dias, protocolar a petição inicial. Nós podemos dispor dessa ação? Poderíamos. Né? Mas, de qualquer forma, eu acho que eu trouxe aqui o artigo. Eu fugi um pouco dos meus slides, porque a fala dos slides era exatamente a fala do Dr. Luzivaldo. Então, eu não quis ficar repetindo para vocês. Tá? Então, eu vou localizar aqui. Artigo 324, do CPC, tá? Do CPC de 2015. Pedido genérico. O pedido genérico é perfeitamente aplicável ao processo de trabalho como subsidiário. Né?
Então, eu posso, no inciso 3º, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu, que seria ajuntada aos autos dos cartões de ponto, entre outros recibos de pagamento. Às vezes, o trabalhador não recebe a sua via do recibo de pagamento. Eu já tive casos em que, pelo Núcleo de Prática Jurídica, nós temos um convênio com o TRT da 9ª Região, e nós atendemos a população que não tem condições de pagar honorário de advogado, e o meu processo está limitado a 40 salários mínimos. Todas as ações que eu proponho, não são muitas, mas as que eu proponho pelo Núcleo de Prática Jurídica, assistência judiciária gratuita, assistência jurídica gratuita, todas as ações que eu proponho, elas precisam ser liquidadas. Então, a gente faz os cálculos com os alunos e isso é perfeitamente possível, né? Não preciso apresentar memória de cálculo, até porque o artigo não exige a memória de cálculo. Preciso memória de cálculo lá na fase de cumprimento de sentença, que agora mudou, né? O cumprimento de sentença, que antes era de ofício, agora não é mais. Então, teremos que apresentar? Às vezes não, porque a fase de liquidação continua sendo de ofício. O juiz determina a liquidação do processo e você só entra com o pedido de cumprimento de sentença, né, com o pedido da execução. Então, eu posso me utilizar perfeitamente. Eu me utilizo do inciso 3º. E qual é o valor que eu vou dar ao pedido? Eu preciso, ainda que eu não tenha meios de liquidar, eu preciso dar um valor ao pedido. Não é uma exigência do parágrafo 1º do 840? É exigência. A lei alterou exigindo indicação do valor. Não é valor da causa, é o valor do pedido. Qual é o valor que eu vou dar? Eu vou estimar o valor. Só que aí eu preciso colocar expressamente na petição inicial que aquele valor que eu não pude liquidar efetivamente, porque eu dependo de documentos a serem apresentados pela reclamada, eu preciso dizer expressamente que aquele valor é estimado. E por que isso? São discussões ainda novas, né? Na verdade, eu tenho várias perguntas, né? Eu acho que eu serei uma a fazer perguntas para o doutor Luzivaldo. Eu tenho vários questionamentos. Como advogada, a gente tem vários questionamentos. Por quê? Será que eu poderia pensar numa possibilidade de, depois de apresentada a contestação, me ser possibilitada a emenda à petição inicial com a finalidade de liquidar os pedidos? Eu penso que sim. Por quê? Deixa eu voltar lá num artigo que eu preciso. Aqui. Essa lei 554, de 70, que trouxe o rito de alçada até 2 salários mínimos para a CLT, que trata dos dispositivos do processo do trabalho, ele fala lá no artigo 2º que, nos dissídios individuais, proposta a conciliação e não havendo acordo, o presidente, né, no caso, o juiz, né, porque não há mais a junta, né, antes de passar a instrução da causa, fixar-lhe-á o valor para a determinação da alçada. Então, na verdade, a Lei 554, ela traz a necessidade dessa fixação. Se você traz um pedido que você estimou, na medida que você não tinha os documentos para a elaboração dos cálculos efetivos, ele não poderia, em razão do que dispõe esse artigo, né, antes da instrução, ou seja, após a apresentação da contestação, ele não poderia, com base nesse artigo, permitir ao reclamante a liquidação dos seus pedidos, a emenda à petição para fins de liquidação dos pedidos? Depois o doutor Luzivaldo responde para a gente. Se seria possível isso. Estou correndo aqui, mas tudo bem. Em relação aos pedidos, quando eu tenho um pedido certo, como o doutor Luzivaldo trouxe, eu tenho a possibilidade de pedidos implícitos. Entre eles, eu tenho lá juros de mora e correção monetária. Então, eu não preciso trazer no meu cálculo a correção, ou os juros nem tem como, e nem mesmo pedi-los, porque eles são pedidos implícitos.
Se eu não peço, o juiz me dará sem prejuízo de um julgamento ultra petita. Não corro o risco de ter uma sentença ultra petita, porque existe a previsão, inclusive, além do CPC, existe a previsão na súmula, tá? Na súmula 211. Uma outra situação é, quando você pede a reintegração de um trabalhador estável e a reintegração não é aconselhável, o que o juiz determina? O pagamento da indenização correspondente. Mas e se não tem pedido na petição inicial? E se não tem pedido na petição inicial, não tem valor. Se ele não fez o pedido na petição inicial, ele liquidou aquele pedido? Não, ele não liquidou, ele não fez o pedido. Mas a súmula 396 autoriza o juiz, nesse caso, condenar ao pagamento dos salários, né, sem que seja considerada extrapetita. Em relação à questão da emenda, né, se seria possível emendar ou extinguir, aqui o parágrafo 3º, ele diz respeito não a alteração, se você faz o pedido estimado, em razão, né, no pedido genérico, se você faz o pedido estimado, o juiz não vai indeferir a sua petição inicial porque você fez um pedido estimado. Ele pode indeferir ou extinguir o processo sem julgamento do mérito quando você não faz. Quando você não apresentar na sua petição inicial o valor, aí sim é que ele pode extinguir. Né? Existe a discussão a respeito da emenda? Existe. Né? Existe a discussão porque o 321 do CPC, que para alguns não se aplicam, ele determina a emenda. Né? Eu trouxe aqui uma jurisprudência que é de 2010, é uma jurisprudência antiga. Mas é uma jurisprudência que dizia que a extinção do processo sem julgamento do mérito, além de afronta direta ao dispositivo 284, que é do antigo CPC, ele é incompatível com os princípios da duração razoável do processo, da economia, da celeridade, do próprio caráter, instrumento do processo, a finalidade do processo, né, caráter instrumental do processo. O acesso à justiça também a gente poderia discutir. Né? Então, quer dizer, se eventualmente existe essa previsão, ainda que... Porque isso aqui estava sendo aplicado, isso foi aplicado num procedimento sumaríssimo. Essa decisão foi aplicada no procedimento sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo já trazia a previsão de extinção do processo sem julgamento do mérito quando não fosse apresentado o valor. Então, quer dizer, se lá no procedimento sumaríssimo já tinha previsão expressa para a extinção e o tribunal já entendia que a extinção seria algo que fere a celeridade processual, poderíamos tentar solicitar ao juiz que aplicasse essa medida? O problema aqui é o seguinte: se o juiz extingue o seu processo sem julgamento do mérito porque você não apresentou valor, se você for recorrer da decisão, você vai perder mais tempo do que se você corrigir a sua petição inicial apresentando valor e distribuir uma nova petição. A única questão vai ser em relação às custas. Né? Se eventualmente ele extinguir, haverá custas para o reclamante. Se ele for beneficiário da justiça gratuita, ele terá que pagar essas custas. A previsão de pagamento de custas para o trabalhador é de ausência na audiência, né? E não a extinção aqui. Então, eu penso que não poderia se aplicar. Pelo princípio protetivo, eu não poderia aplicar, não poderia... eu restrinjo o odioso, né? Então, eu não poderia abranger. Então, nesse caso, como que nós poderíamos fazer? Distribuir uma nova ação, que eu acho que é muito mais fácil. E na própria petição inicial, já pede a justiça gratuita e... embora já tenha uma ação direta de inconstitucionalidade discutindo o parágrafo 4º a respeito da justiça gratuita, e outros artigos a respeito da justiça gratuita, você pode, dentro da sua petição inicial, já realizar um pedido de inconstitucionalidade pelo controle difuso. Pede, dentro da sua petição inicial, já a inconstitucionalidade dos artigos que determinam que, mesmo sendo deferida a justiça gratuita, o reclamante será condenado ao pagamento de custas, honorários de perito e honorários advocatícios. Né? Então, já existe a possibilidade de você fazer isso. Existe a DIN? Existe, mas até que se julgue, você também pode fazer isso na sua petição inicial. Honorários. E a litigância de má-fé? Com base no valor da causa. E aí, o valor da causa ele tem que corresponder aos pedidos.
O valor da causa precisa corresponder à soma de todos os pedidos. Então, condenação em honorários e condenação em litigância de má-fé precisa observar o valor da causa. Tá? Porém, lá no artigo 791, parágrafo 3º, ele diz o seguinte: na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca. O que me chamou a atenção nesse parágrafo 3º? De repente, isso pode ser foi algo que me chamou a atenção e, às vezes, pela interpretação teleológica, sistemática da lei, eu não posso pensar dessa forma. Tá? Mas, em todos os lugares, ele fala, o juiz fixará. Então, lá no caput está, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%. Aí, no parágrafo 2º, ele fala, ao fixar os honorários, e no parágrafo 3º, ele não fala em fixar, ele fala em arbitrará. E o que significa arbitrar? Se eu fizer uma interpretação gramatical, arbitrar significa decidir seguindo a própria consciência. Na verdade, o CPC de 73, ele tinha a previsão. O juiz, quando nós estávamos diante de ações contra a fazenda pública, os honorários nunca eram fixados no patamar de 10% a 20%. Eles sempre foram fixados de forma arbitrada pelo juiz, inclusive em valores inferiores. O CPC de 2015, ele modifica isso. Ele tirou essa discrepância. Só que aqui, ele trouxe essa possibilidade de arbitrar. E aqui, no caso de sucumbência recíproca, a gente tem que pensar que, na grande maioria dos casos, estamos diante de trabalhadores que, muitas vezes, estão desempregados. Né? É certo que, se ele for beneficiário da justiça gratuita, ele só vai pagar os honorários se houver créditos para receber naquela ação ou em outra ação. Né? De qualquer sorte, existe esse risco. E existe a possibilidade dos honorários de sucumbência. Então, o que nós poderíamos pensar a respeito desses honorários de sucumbência? Será que, ao arbitrar esse valor, ou ao trazer essa terminologia, arbitrar, o legislador não quis deixar a consciência do juiz, ao arbitrar honorários de sucumbência para o reclamante que eventualmente pediu algo e a reclamada provou que ele não tinha o direito? Poderia fixar em percentuais menores? Poderia fixar em valores inferiores ao valor da causa? Esse é outro questionamento que eu poderia deixar aí para o doutor Luzivaldo. Na minha visão, pela interpretação sistemática, não, porque o caput limita. O caput traz a minha ideia, então eu não poderia. Mas a lei não traz palavras mortas. E ele trouxe, enquanto ele fala fixar, 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 ele fala arbitrar. Né? Não sei, é um questionamento que fica. Eu acho que já deu o meu horário, inclusive. E como nós já estamos perto, né, já passamos do horário do almoço, eu sei que muitos de vocês têm filhos e tudo mais, então eu vou encerrar a minha fala. Eu queria agradecer ao Dr. César pelo convite, professora Priscila Ermelim pela indicação, e me coloco à disposição para questionamentos. Obrigada.